seu quarto tá uma bagunça. Vai arrumar seu quarto agora. Tá bom, já vou. Ah, já sei. Faz o curso de personal organizer. Personal o quê? Faz o quê? Eu tenho 41 anos, sou casada, tenho 2 filhos que são a coisa mais linda desse planeta. Cursei Direito, fiz um curso para ser personal organizer, para aprender, inicialmente para aprender a organizar a minha própria casa. E eu vou dizer para você, foi muito bom. Depois que eu terminei o curso, eu comecei organizando, treinando lá em casa. E é isso que eu oriento sempre os meus alunos. Treine na sua própria casa. Vai ser muito bom para você. E depois que eu fiz esse curso, a gente montou um site. E no intervalo de mais ou menos 1 mês e 15 dias, eu fiz o outro curso, que seria o curso profissionalizante. E vou dizer, gente, valeu muito a pena. A facilidade que eu tenho de ser personal organizer é que eu faço o meu próprio tempo. Então agora eu não tenho mais um chefe que determina a hora que eu chego e a hora que eu saio. Nem quantas horas por dia eu vou trabalhar. Eu determino isso, eu tenho um contrato, eu combino isso com o meu cliente. Então assim, eu tenho uma facilidade de horário maior. Meu horário agora é mais maleável. E eu acho que eu estou ganhando um pouquinho mais como organizer do que eu ganhava como advogada. Agora, ser organizer, não tem a impressão de que ser organizer é tão fácil. É só um glamour. Não, não é só um glamour. É um trabalho que você vai usar ao mesmo tempo a inteligência e a força. Porque você vai dobrar muito lençol, você vai carregar toalhas, você vai subir e descer várias vezes da escada. Então você também vai precisar ter um condicionamento físico bem bacana. Se você dirigir, isso também vai te ajudar muito. Em geral, o perfil do personal organizer é esse. Nós somos mulheres, numa média de idade de 25 até 40, 50 anos. Isso eu acho que vai muito de pessoa a pessoa. Se você tiver carro, isso ajuda bastante você fazer as compras. E, acima de tudo, ter um espírito de liderança. Oi, eu sou Samantha Stoff e eu estou muito feliz de estar aqui participando desse grande evento. Para mim é um prazer poder compartilhar com você um pouco da minha trajetória, da minha experiência como personal organizer, como consultora de organização. Eu vou falar para você um pouquinho de como é que foi que eu comecei a fazer organização. Essa que é a pergunta? Eu acho que eu sou organizada desde que eu nasci. Eu lembro quando eu nasci assim organizada, já tô velha. Eu nasci assim organizada. Eu lembro quando eu era pequena que eu colocava meu uniforme numa cadeira. Eu tinha uma cadeira no quarto e eu colocava assim a blusa, né, da escola, era aquela blusinha de botões. Eu colocava a blusa nas costas da cadeira, eu colocava a saia, eu colocava o sapato. A minha mochila era organizada. Do livro maior para o menor, o estojo ficava na parte da frente. Gente, eu sempre tive essas coisas assim de organização, é meu, eu já nasci com isso. E eu achava que o mundo assim era organizado. Claro, eu percebi que tinha um coleguinha ou outro que era mais perdido do que eu, mas não tinha essa noção. E um dia eu tenho um escritório com meu marido, a gente prestava serviço na área de consultoria financeira, né, e jurídica. E aí a economia veio, a economia vai, os tempos às vezes não são tão bons, e eu resolvi fazer o curso 1, um curso de organização, e ele se dividia em 2 blocos. E o primeiro bloco era para aprender o serviço. E aí eu fiz o curso. Cheguei em casa, comecei a dobrar, a separar, organizei a minha própria casa. Foi muito legal, eu vi um resultado imediato. E aí fiz o curso 2, que era o curso que falava de como é que a gente podia aprender a trabalhar, né, efetivamente. Era a parte administrativa da coisa. E nós montamos um site e, para minha surpresa, eu tive uma procura muito grande. Meu telefone tocava bastante, a gente começou a receber bastante e-mail. E eu vi que aqui no Rio de Janeiro era um mercado propício, estava sedento, não tinha muito organizer. Tinha poucas e assim, era muita gente pedindo. Então, valeu, deu samba. E aí eu comecei com um cliente, com outro. E você vai fazendo um serviço, outro, e isso vai passando para frente e é muito legal. Então a minha trajetória foi assim, eu fiz o curso e depois comecei a trabalhar. Eu treinei bastante, isso foi toda a diferença. Isso que fez assim, me deu bastante base, digamos. E aí, eu não era referência nessa época, eu comecei pequeno como todo mundo começa, e aí você vai crescendo, um cliente chama o outro, e isso é muito legal.
E aí, com o tempo, esse trabalho também foi sendo divulgado, né? E eu ensino isso, como você pode fazer isso para o seu trabalho ser divulgado, né? Eu ensino isso no meu curso. Você vai fazendo vários serviços até que eu comecei a ser convidada para dar entrevistas. Eu dei entrevistas em portais da internet, no Terra, Bolsa de Mulher, dei entrevista em revistas, dei entrevista no Jornal Extra, no Jornal o Globo, participei do programa Encontro com a Fátima Bernardes, gravei uma matéria para Ana Maria Braga no Mais Você. E aí isso vai crescendo, a sua divulgação vai sendo maior. E isso também é bem legal. A palavra persona tem uma origem muito antiga. Quando os romanos assistiam o teatro, eles chamavam de persona a máscara que os gregos usavam. Então, persona significa uma coisa que é individual, ou seja, alguém faz alguma coisa para mim por determinado tempo. Eu preciso ter o meu tempo livre, então eu contrato alguma pessoa que faça alguma atividade, ou eu não tenho uma habilidade, ou eu não tenho conhecimento em alguma área e eu preciso que esse profissional que tem esse conhecimento faça essa atividade para mim. Na realidade, a ideia do personal é porque o personal organizer ele incentiva, ele ajuda, ele tem mais foco, ele tem mais determinação. Então ele consegue imprimir um resultado de uma maneira mais rápida para aquele cliente que não consegue, no caso, organizar. Então quando eu chego na casa do cliente, eu consigo ter um norte. O meu olhar é um olhar mais técnico, é mais apurado. Então eu consigo startar um processo de organização que muitas das vezes para o cliente é algo difícil para ele fazer, porque é uma coisa cansativa, porque é uma coisa que dá desânimo. Então ele não tem tempo para fazer aquilo, então ele contrata um personal organizer para organizar a sua casa. Primeira facilidade de você ter um personal organizer, porque o personal organizer sabe o que fazer. Ele consegue organizar, ele consegue enxergar saídas de organização para organizar aqueles cômodo específico, aquele projeto de organização. Então ele tem um olhar mais apurado, ele tem um olhar técnico. 2, o personal organizer ele tem começo, meio e fim. Ele sabe ele tem uma ideia aproximada de quantos dias vão durar aquele projeto de organização, o que você precisa fazer para organizar e o que definitivamente pode estar atrapalhando a execução desse serviço. Então o profissional ele consegue, através de uma visita, determinar pontos positivos e elencar possíveis pontos que estejam dificultando ou que estejam atrapalhando essa organização. Eu, particularmente, tenho uma felicidade muito grande, porque eu gosto do que eu faço. E poucas pessoas trabalham na área que gostam. Eu gosto do que eu faço e eu consigo gerenciar o meu tempo da melhor maneira possível. Eu não tenho chefe me cobrando a minha entrada e a minha saída. Então eu consigo facilitar, eu consigo desmembrar o meu horário de uma maneira mais fácil com os meus clientes. E a segunda coisa de ser personal organizer, a segunda facilidade, você aprende isso no curso, a ter um outro olhar. Você passa aí nessas lojas, você começa a ir nas lojas que vendem materiais de organização e começa a entender aquele material organizador que até então você não entende como é que ele funciona, para que ele serve na verdade. A saúde, a família e o tempo, porque o tempo não volta atrás. Então, se você organizar a sua vida, você consegue ter mais tempo. E hoje em dia isso é uma coisa muito difícil. Então, como é que você faz? Primeira coisa que você tem que fazer, vamos desmistificar essa ideia de que organizar é uma coisa cansativa, penosa, que você vai demorar, você precisa de férias, né, de 30 dias para organizar seu armário. Ou então você vai perder todo final de semana organizando sei lá o que é a sua gaveta, nada disso. Se organize, comece a fazer pequenas organizações, coisas pontuais, já disse, passo a passo. Então hoje você tira 20 minutos e organiza a sua gaveta do banheiro, amanhã mais 20 minutos e organiza a sua estante da sala, seus livros, sua gaveta de lingerie, sua gaveta de malhação. Vai fazendo aos poucos. Você vai ver o maior benefício da sua vida é você parar de ficar procurando as coisas por muito tempo. Se tu estiver organizado, primeira coisa da vantagem da organização, fica mais fácil de ser limpo. 1, 2, você acha as coisas mais facilmente. Você para de ficar procurando eternamente aquela blusa que combina com aquela calça.
né? Você visualiza mais fácil, então você para de comprar. Você pelo menos diminui, né? Para de comprar, não sei, mas que você diminui, na realidade, a quantidade de coisas que você vai comprar, sim, porque você começa a visualizar todo o seu armário. Sabe quando você abre o armário e fala assim, nossa, não tem nada pra vestir, tô quase pelada. Você já passou por isso? Você abriu o seu armário, vê tanta coisa, mas na realidade você não sabe o que você tem, né? Aí você para de comprar aquela blusa laranja que não combina com nada, né? Porque agora você tem essa noção exata das coisas que você tem, do que não tem e do que combina com o quê. Então organizar sempre é muito bom, vale muito a pena. Então a visita é muito importante. É nessa visita que eu vou falar para o cliente quanto tempo eu vou ficar trabalhando na casa dele, o valor do serviço e o que vai ser necessário para fazer essa organização. Então essa visita eu deixo o cliente bem à vontade para ele falar, para ele me contar o que ele precisa fazer, né? Ou então eu deixo ele bem à vontade para ele me mostrar quais seriam os cômodos que seriam organizados, ou então a casa toda, não sei. Você vai verificar quais são os pontos negativos, aonde está a maior parte da bagunça, ou seja, onde está a maior parte do problema. Apresenta para ele fotos e pode apresentar para ele também possíveis soluções de organização. Eu vou te contar um segredo. Então, evite algumas coisas como uma calça jeans rasgada, uma roupa muito curta, uma roupa muito decotada, zero de maquiagem, descabelada, enfim. A aparência ela é muito importante. Ela vai designar, ela vai contar muitos pontos para você no dia do fechamento desse contrato. Na realidade, a primeira visita vai ser o seu cartão. É ele que vai abrir portas para você. Então, tente não abusar desses itens que eu já falei para você. Essa aqui é a dica. A visita é muito importante. Ela é a chave do seu fechamento para esse novo cliente. É uma coisa muito interessante a gente perceber que quando a gente chega na casa do cliente para fazer aquela primeira entrevista, o cliente vai naturalmente descrever como é o hábito da casa, né? De pedir aos funcionários, como é a rotina dele, e você vai aos poucos se inteirando sobre esse assunto. E logo depois que eu faço essa primeira entrevista com o cliente, e marcamos aquele primeiro dia, então, para iniciar o serviço, eu também tenho o hábito de conversar com os empregados da casa, até mesmo para poder ouvir a opinião dos empregados, porque eles têm uma visão muito diferenciada. E, na realidade, eles têm a visão do dia a dia, né? De como é o serviço, de como é o dia a dia mesmo da execução do serviço. E uma coisa uma vez aconteceu bem curiosa, que quando eu cheguei para fazer visita, né, dar o orçamento para esse cliente, ele me mostrou o closet e a primeira coisa que eu falei para o cliente, eu falei, olha, aqui nós precisaríamos mudar os cabides, seu cabide está muito irregular, há uma confusão muito grande de cabides, isso dificulta para a menina, né, organizar, enfim. E aí expliquei para ela, mostrei fotos de trabalhos anteriores, né, coisas que nós já havíamos feito em outros clientes, e ela entendeu a necessidade. Então começamos a fazer essa organização. Então logo no primeiro dia de serviço nós chegamos com bolsas e tudo, né, com os cabides que havíamos já previamente combinado com a cliente. E a certa altura lá do trabalho ela estava um dia muito quente, aqui no Rio um lugar essencialmente quente, e ela perguntou para mim se eu queria água, e eu estava com sede, né, aceitei. E aí no caminho assim, indo para a cozinha, ela perguntou para mim, o que você fez para a patroa comprar uns cabides? E eu tomei aquele susto, não entendi, né? Falei, o quê? Oi? Ela falou, porque eu já trabalho aqui nessa casa, Samantha, há 8 anos. E tem uns 7 anos que eu peço cabides para ela. Ela nunca comprou. Naquele exato momento eu fiquei pensando qual deveria ser a minha resposta correta para aquela funcionária daquela casa, né? Visto que ela é uma profissional e merece respeito, como toda pessoa que trabalha em qualquer área. Então, eu fiquei pensando e falei a verdade. Eu expliquei para ela que havia explicado ao cliente da necessidade da troca dos cabides. Apenas isso. E ela não senti que ela na hora não se convenceu muito, mas era essa a verdade, a mais pura verdade. E aí eu parei para pensar, qual é o grau de influência e responsabilidade que nós, organizers, temos quando adentramos na casa de um cliente.
Porque às vezes, em muitos casos, nós estamos mexendo em coisas que o cliente não deixa ninguém mexer. E você chega assim, caindo do nada, né, de paraquedas, mudando rotinas, alterando situações. Então, assim, tenha muito cuidado com a empregada. Ela é o profissional que vai fazer esse meio de campo entre o seu trabalho e o cliente. Então, assim, você mostra ao cliente por fotos, ele vê o seu trabalho, obviamente, na íntegra, no dia a dia, mas o empregado doméstico, ele precisa muito de ser tratado com dignidade, com respeito, com franqueza, com honestidade. Então, eu sempre desenvolvo, assim, com muitas empregadas, uma relação muito boa, muito tranquila, graças a Deus. E, assim, é imprescindível que você tenha essa noção de que ela está ali como uma aliada sua e que você possa passar essa tranquilidade para ela. No dia a dia, muitas empregadas ficam um pouco receosas, achando que você está ali para tomar o lugar delas, ou que você vai ficar ali para sempre. E eu sempre explico ao empregado, olha, eu estou aqui por um período específico, eu vou embora, tem outros clientes me aguardando, para ela ter essa segurança, essa margem, né, essa tranquilidade de que aquele serviço, na realidade, eu estou ali para somar, para agregar ao serviço dela, para contribuir, para que o serviço da casa fique mais fácil para ela. Então, trate sempre o empregado, você vai ter um aliado do seu lado. Quanto material organizador diferente, e ele pode ser usado das melhores maneiras possíveis. Então eu vou começar falando sobre meu amigo Gavetex. Muito legal. O Gavetex. O Gavetex, ele pode ficar em várias prateleiras, dando suporte e apoio para você organizar várias coisas. Ele pode ir na sua despensa, ele pode ir na sua prateleira do seu quarto. O Gavetex, você pode organizar ele de várias maneiras, colocando os produtos aqui ou colocando os cestos também nele. E aí ele entra nessa prateleira daqui. Ele entra nessa prateleira e você pode organizar os seus produtos. Bom, ao mesmo tempo que você pode usar direto com os produtos, você também pode ir colocando os cestos, olha. Por exemplo, que lindo. Esses cestos, você tem cestos com tampa, cestos sem tampa. Dessa maneira você organiza, encontra, ainda pode colocar a sua etiquetinha para você poder verificar e nunca mais perder seus itens, grandes, pequenos, ou seja, Gavetex e pote organizador, uma boa solução, dá para organizar bastante coisa. Use a sua criatividade. Material organizador. E hoje nós estamos falando sobre cestos. Vários cestos diferenciados do mercado. Então você pode comprar desses que são maiores, mais larguinhos, desses que são tradicionais. E aí qual é a facilidade? Bom, eu procuro sempre trabalhar com esses que são transparentes, porque eles são fáceis de ser limpos. Tem esses furinhos, esses também, mas esses em geral eu consigo usar na casa toda, porque ele é bem retangular e ocupa menos espaço. Esse amigo também eu consigo, ele tem uma facilidade. Como ele tem essa barriga, você consegue encaixar e ele mesmo apoia, ó. Ele apoia em outro, entendeu? Então, se eu tenho dois cestos do mesmo tamanho, eu posso rodar, ele é assim, né? E um encaixa no outro, com muita facilidade. Então, cesto organizador, fácil de encontrar, barato e uma boa solução para você organizar aí na sua casa. Esse cesto, essa família em especial, ela vai na área de serviço, na cozinha, no banheiro. Bastante coisa dá para trabalhar com essa família. Esses dois organizadores são transparentes e, em geral, nós usamos nas gavetas do banheiro e também nas gavetas de escritório e também nas gavetas da cozinha. Vamos lá, se eu começar pela cozinha, se eu usar na cozinha, eu uso eles, como ele é comprido, olha, ele é bem extenso. E não é tanto assim, ele cabe perfeitamente numa gaveta de cozinha. Então, legal a gente colocar aqueles talheres que são maiores, aquele garfo que você vira carne, que vai no forno, assim, né, que te ajuda. E aqueles talheres maiores que não tem a divisória própria, essa é uma boa solução. Esse amigo aqui dá para usar legal também nos banheiros, ou no escritório, com canetas, com lápis, coisas assim.
Esse maior também você consegue usar também no banheiro para colocar os pentes, as escovas, assim, evitando com que as coisas fiquem sambando, né? Quer dizer, material organizador, bastante novidades para você poder organizar a sua casa. Essa é uma colmeia e ela serve para organizar o que você tiver na sua gaveta. Agora o branquinho, aproveitando, fazendo logo o nosso degradê. Vamos fazer uma colmeia mista, gente, com tudo, olha. As calcinhas dobradas, só na seção de animal print, porque colmeia serve para colocar qualquer coisa. Calcinha, meia, percebeu? Colmeia, material organizador, muito prático. Banheiro sempre um lugar bom pra gente organizar. Se você puder deixar a sua bancada assim, sempre vazia, melhor ainda. Se não, vamos trabalhar nas gavetas. Às vezes, muitas coisas que ficam em cima da bancada poderiam ficar dentro da gaveta. E aí, qual seria a primeira dica boa? A primeira dica legal pra gente usar é que na primeira gaveta fiquem as coisas que você mais usa. Nesse banheiro, nós dividimos da seguinte maneira. Um lado para cabelo e outro lado para as coisas de higiene bucal. Por exemplo, se você utilizar esses organizadores, evita assim que os pentes e as escovas fiquem soltas na gaveta. Muito mais fácil. Eles são baratos e fáceis de encontrar. Mais utensílios de cabelos, sempre separado por potinhos. Nessa primeira gaveta ficaram os utensílios de higiene bucal. Escovas, pastas, uma necessaire que a gente sempre carrega quando viaja. Essa parte de baixo da pia ficaram os utensílios tipo de estoque. Coisas que nós temos para quando as outras coisas do uso acabarem. Sempre separados por categoria. Sempre usando as cestinhas. Elas fazem, às vezes, de uma gaveta organizadora. Olha como fica fácil. Um simples sabonete. Guardado dessa maneira, muito mais fácil de encontrar. Será que isso funciona com camisa de grafite? Vamos tentar? Essa é a solução. Dobrador para camisa de dry fit também. Vem comigo. Vamos fazer com azul para você poder ver a diferença. Então, da mesma maneira, centraliza a camisa. O que sobrou para dentro. E essa camisa dry fit é muito difícil de dobrar, né? Ninguém consegue. Fica aquela confusão na gaveta. Agora, acabou a confusão. Pronto, dobrada, fácil, do mesmo tamanho. Vamos lá? De novo, já sabe, né? Foi fácil. Centraliza a camisa, sobrou um excesso, pra dentro, bracinho, bracinho, outra vez, fechei lá em cima. Pronto. Camisa dry fit dobrada. E aí? Gostou? Você também não sabe o que fazer com o seu, vou te dar uma dica. Se você tem muito cinto desse, que é esse cinto de lona, dá pra fazer aquela famosa cobrinha, sabe? Aquele jeito que você vai enrolando, nada demais, ok. Agora, e se você tem cinto de couro? Poxa, cinto de couro não dá pra fazer essa dobrinha. Toda vez que você faz essa cobrinha no cinto, se ele for de couro, quebra a trama todinha do couro e isso é muito ruim pro seu material. Então, o que eu recomendo pra você? Já sabe. Se for um cinto assim, masculino, de lona, ou se for aqueles de mulher mesmo, que são trançadinhos, dá pra fazer essa cobrinha, né, esse rolinho, e colocar naquelas caixinhas organizadoras. Essa aqui que eu falei no outro vídeo, lembra? Pronto, então a gente faz aquela cobrinha. Agora o meu soltou, né, mas tudo bem. Coisa de vídeo. Pronto. Coloca ele no cestinho e fica assim, ó, organizado. Legal, né? E se ele for de couro? Bom, se ele for de couro, você tá com um problema profundo, porque você não pode fazer essa cobrinha, já falei. Então, o que eu recomendo pra você? Recomendo isso. Um cabide de cinto. Ele é baratinho, ele não é nem muito caro. Vou colocar aqui só pra dar um apoio. Cabide de cinto. Se o seu cinto for de couro, ele precisa ficar assim, esticado, bem caidinho, mesmo respeitando o comprimento do cinto. É comprimento ou comprimento? Ah, você entendeu. Bom, comprimento.
cinto. Então ele precisa ficar assim. Aí você prende, ok? A fivela nesses ganchinhos do cinto. Cinto, cabide de cinto. Fica a dica pra você. Um abraço. Tchau, tchau. Essa paletinha, muito legal, né? E como fazer um degradê na sua gaveta? Vamos organizar? Você vai sempre separar as calças ou as blusas fazendo um degradê do mais escuro para o mais claro. Ou o contrário, se você preferir também, do mais claro para o mais escuro. Dessa maneira, fica mais fácil de você encontrar. E aí, ó, nós vamos tirar uma calça para te mostrar como é que nós fizemos com essas leggings. Pronto. A calça estendida no comprimento. Você vai tirar sempre essa parte, fazendo com que ela fique o mais retangular possível. Traga as pernas até a cintura. Pronto. Fecha novamente. Faça uma lombada redobrando. Encaixe no degradê. Pronto. Assim que foi feito todo esse degradê. Gostou? Fácil, né? Tenta aí na sua casa. Agora, para o seu bom desenvolvimento, treine na casa, na sua própria casa inicialmente, na casa da sua madrinha, da sua melhor amiga, da sua mãe, da sua sogra, da sua cunhada. Vá fazendo isso de cortesia para as pessoas, para as suas amigas, para as pessoas que você conhece. Quanto mais treino você tiver, mais ágil você vai ficar, e isso vai ser um grande diferencial, né, para que quando tudo chegar à sua mão, para que quando você comece a trabalhar, para quando você colocar o seu bloco na rua, você ter tanta experiência de que quando você pegar qualquer trabalho, que por maior que ele seja, aquilo não te pareça, não ofusque você, não te dê pânico, não te dê medo, mas que você consiga tirar aquilo com facilidade. Você perceba que é grande, mas que é uma coisa que você já está habituado. Então, parabéns pela sua escolha, confie em você, invista mais em você, busque excelência e seja uma excelente personal organizer. Um abraço. Tchau, tchau.